Olá, querido amigo, querida amiga, que a paz de Cristo esteja com cada um dos irmãos nesse momento, que a presença de Deus, o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos à lição? E hoje, domingo 5 de outubro de 2025, dentro desse novo trimestre, que é outubro, novembro e dezembro, a lição 2 de hoje, ela tem como título Segunda Chance. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Josué, capítulo 2, versículo 1, e que nós vemos que o novo líder do povo de Israel, chamado Josué, que ele estava ali na cidade de Sitim com o seu povo, ali, né, que estava ali na divisa ali com a entrada de Canaã. E agora ele, como um líder, ele pega e manda e envia 2 espias para observarem e andar por aquela terra. O que eles tinham de fazer é trazer um relatório completo sobre todas aquelas terras, sobre Jericó, para desta vez ele o povo de Israel não errasse, porque já era a segunda vez que eles tentaram entrar ali em Canaã. Mas desta vez estava sob o comando de um jovem inteligente, sábio e que tinha comunhão com Deus, chamado Josué, porque ele, Josué, quis se planejar bem essa entrada para que ele não fizesse o mesmo fracasso que Moisés havia feito quando ele enviou aqueles 12 espias e acabaram realmente falhando, né? E aqui na lição de hoje, que está em Josué capítulo 2, versículo 1, Números capítulo 13, versículos 1, 2 e versículos 25 até 28 e também o versículo 23, e também o livro de Números capítulo 14, versículos de 1 a 12, Josué começou a missão de conquistar aquela terra prometida. E para que ele acaba enviando, né, esses 2 espias, e para que ele não pudesse errar novamente, como aconteceu no passado com o povo de Israel, Josué aprendeu realmente com os erros do passado e agora, com bastante fé, ele mencionava que o povo deveria sempre andar em comunhão com o Senhor e com sabedoria ele, Josué, fazer um planejamento, um preparo para ele adentrar Canaã. E o que nós vemos aqui na lição, que está lá em João capítulo 18, versículos 16 até 18, e também dos versículos 25 até 27, e também João capítulo 21, versículos 15 até 19, que nós vemos aqui que existe uma semelhança, né, entre esta segunda chance dada ao povo de Israel, através de Deus, assim como uma nação, e também a Pedro como discípulo de Cristo, porque o povo de Israel ele falhou pela primeira vez ao tentar entrar na Terra Prometida. E já Pedro, como discípulo realmente de Cristo, que conhecia bem o seu mestre, teve a sua primeira vez e errou a negar a Cristo por 3 vezes. Mas ambos os casos, né, eles falharam, mas receberam, pela graça divina, uma segunda chance para recomeçar e cumprir o seu propósito junto com Deus. E o próprio Pedro, ele experimentou essa graça e exortou a igreja que mantivesse na graça e na fidelidade com Deus, que ele diz lá em 2 Pedro 3,18, justamente pelos erros que ele fez no passado.
E as notícias ficaram ainda melhores quando nós recebemos assim, mais do que uma segunda chance, não é mesmo? Como nós que somos assim, uma natureza pecaminosa, sempre nós pedimos uma segunda chance para o Criador. Porque o que seria de nós, né, se nós não tivéssemos essa segunda chance? Né? Nós estaríamos perdidos, simplesmente isso. E Josué, ele estava assim, planejando bem a, a entrada até Canaã. Ele estava assim, em frente ali à terra prometida de Canaã. E ele foi assim, fortalecido e animado pelo Senhor e pelos seus irmãos israelitas. Ele decidiu iniciar o preparo para avançar para aquelas terras. Diferente de 40 anos atrás, quando Moisés enviou 12 espias para adentrar em Canaã e obtiveram um trágico, né, resultado de um relatório assim, desanimador, mas agora estava Josué, o filho de Num, que ele decidiu enviar a Jericó apenas 2 homens bem preparados e secretamente, que diz lá em Josué capítulo 2, versículo 1. E Josué diz para eles assim, para os 2 espias, e diz lá: andai e observai a terra e Jericó. Esses homens preparados certamente faziam parte do seu círculo assim de amizade, de maior confiança, e gozavam do mesmo Espírito de Deus que os movia, né? Como aconteceu com ele, Josué e Caleb, quando eles entraram pela primeira vez a mando de Moisés junto com aqueles 12 espias, né? E agora, mais esperançoso, leva a retornar essa Canaã com mais esperança, com mais atividades, mais esperança e melhor planejado. E a primeira vez que Moisés envia 12 espias à terra prometida para observar e olhar, que está lá em Números capítulo 13, versículos 1 e 2, que possui assim, os mesmos elementos essenciais como ele havia enviado os espias, né? Numa assim, incursão assim, secreta, né? Para que eles mantivessem a sutileza, a discrição para entrar naquelas terras do inimigo cananeu. O retorno desses 12 espias na primeira a entrada que Moisés tentou, o relatório foi o mesmo que Josué fez também agora. E a decisão de agir como base nesse relatório, vimos que a história do povo de Israel foi negativa, né, na época dessa primeira entrada com Moisés, e eles ficaram cheios de pessimismo, né, e eles não entraram na terra da primeira vez. E já nessa segunda história, que também foi negativa, que ocorreu em Silim, que está lá em Números 25, 1, 3, e também Números 31, 16, onde o povo de Israel tentou entrar 3 vezes ali na Terra Prometida. E em 2 vezes foi negativa, né? E essa agora que estou mencionando é a segunda vez negativa, porque nessa segunda vez que eles foram e que foi negativa, foi o seguinte: eles ali em Silim, que estavam assim na entrada da Terra Prometida, eles acharam ali um lugar agradável, maravilhoso, e nem desejavam entrar na Terra Prometida. E Israel, mesmo após eles terem uma ordem de Deus para adentrar ali, e Deus havia feito grandes vitórias durante o caminho, e com essas vitórias de Deus ter dado assim tranquilidade para eles,
eles acabaram ficando ali na entrada de Sinim, no comodismo ali, achando que ali estava agradável, bom, e não precisava entrar lá na Terra Prometida. E começaram a ceder a encantos ali de povos que se situavam ali na divisa da Terra Prometida, e vinham aquelas mulheres moabitas assim de forma sutil, até que eles se envolveram com essas mulheres moabitas, e o pecado tornou-se público e ousado, onde todo mundo ficou sabendo. Aí eles uniram a luxúria e a idolatria com as mulheres, e foram influenciadas por Balaão, onde eles cometiam assim, orgias e adoravam deuses estranhos. Os homens do povo permitiram que a razão fosse apagada, e o governo próprio do eu, assim, do orgulho, tomasse conta total da sua existência. E completamente obscurecidos as entradas da alma, o povo israelita comeu e inclinou-se a deuses estranhos, né? Que está lá em Números 25:2. E desafiando a autoridade de Deus e trazendo maldição para dentro do acampamento, estando próximo de entrar na Terra Prometida. E diante disso, né, surge uma questão assim bastante crucial, porque o povo repetiria o fracasso na fronteira da Terra Prometida, ou finalmente veriam a antiga promessa se ruir e não se cumprir. Conforme as Escrituras, o apóstolo Pedro também teve uma segunda chance. A Bíblia e o espírito de profecia e a tradição judaica diz que o discípulo conhecido do sumo sacerdote, que está lá em João 18:15, que favoreceu a entrada de Pedro no pátio ali da casa do Anás, foi o apóstolo João. O que faz sentido, já que João era o único discípulo mencionado como estando na crucifixão de Cristo, e ele tinha acesso ali, ele entrava, né, e saía ali preocupado com o seu Senhor. E apesar de ter sido previamente advertido, seus discípulos quanto o que haveria dele acontecer, e inclusive Pedro sabia disso, todos ficaram assim atônitos com a forma como eles viram seu mestre ser entregue, açoitado, amarrado, escarnecido. E aquele que disse que daria a vida por Jesus, que foi Pedro, ele não hesitou em negá-lo na primeira vez, e negou por 3 vezes seguidas. E o negaria por muito mais se não fosse a intervenção de um canto de culpa e pelo olhar amoroso de Jesus. E logo estando ele ali a falar, cantou o galo. Então ele voltou-se ao Senhor, fixou os olhos em Pedro, que está em Lucas 22, Lucas 22, versículos 60 e 61, aí que ele foi tomar uma reflexão disso, né? E ali Pedro encontrou o mesmo olhar de amor quando Jesus o convidou pela primeira vez, quando ele foi chamado, né? E era a segunda oportunidade que Pedro tinha. E o Deus Criador e mantenedor do universo, ele é um Deus de segundas chances para todos nós, que é simplesmente, ele o faz porque ele ama o ser humano, e ele quer salvar a todos, né? E ele dá mais do que nós merecemos. E a Sagrada Escritura está cheia desse conceito de graça, principalmente no livro do apóstolo Paulo, Romanos 5:2, Efésios 2:8 e Romanos 11:6. E já em Romanos 5:2, o apóstolo Paulo nos diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E assim, andar no Espírito deve ser uma experiência diária para todos nós, sem interrupção, uma comunhão diária todos os dias, buscando para que realmente essa graça de Cristo ela seja bastante viva todos os dias na nossa vida.
não significa dizer que nunca mais vamos errar, mas que apesar de nossos erros, nós temos um Deus que está disposto a nos dar, através da sua graça, o seu grandioso amor e misericórdia. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado, clamado para todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. E o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus dizendo que Ele é o único mediador entre os homens e Deus. E quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, obedecendo seus estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, você ganhará um presente grandioso do Senhor, de Deus por amor, que chama-se salvação. E com isso, na grande volta de Jesus, Ele vai levar você para o céu. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que você saiba, mesmo que você seja pecadora, como eu sou também, assim como todos os discípulos foram pecadores, sempre haverá uma segunda chance com o Senhor. Que vocês tenham realmente um dia bastante feliz, um lindo dia ao lado do Criador do Universo. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.